Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando agora o programa Maternidade Real no Facebook do Diário da Região. Quinzenalmente estarei aqui, eu, Francine Moreno, repórter do Caderno Videarte, para falar sobre o universo dos pais e filhos. E trarei convidados para lá de especiais para a gente conversar sobre esse universo e entender um pouquinho sobre o que passa na cabeça dessa molecada. E a nossa convidada de hoje é a Adriana Botarelli. Ela é psicóloga e ela vai falar com a gente hoje sobre comportamento infantil. Vamos falar um pouco sobre birra, sobre má alimentação, abuso de tecnologia, tentar entender um pouquinho sobre esse universo. E você pode participar do nosso programa. Se você tiver alguma dúvida e quiser passar aqui para nossa convidada, é só escrever aí uma perguntinha que eu repasso para ela. Estou aqui com o celular, eu vou ler e repasso para ela. Adriana, muito obrigada pela sua participação. Imagina, obrigada pelo convite. Obrigada. Vamos começar. A gente vai começar com birra, falar sobre birra. A gente sabe que é difícil, né? Essas crianças, quando quer fazer uma birra, ninguém segura elas, né? E a gente escuta às vezes a gente tem que tomar algumas atitudes para tentar conter, né, isso. É verdade mesmo? O que a gente pode fazer aí? Você tem algumas dicas para passar para a gente? Tenho sim. Bom, na realidade a birra é uma maneira da criança expressar que ela quer alguma coisa e que não está sendo atendida. Muitas vezes a gente não pode ceder a coisas que as crianças pedem, mas elas ficam frustradas com isso. Então, no momento da birra, aquela birra escandalosa, que a criança se joga no chão quando quer alguma coisa, é necessário que o adulto não dê atenção para aquilo. Então parece que não vai funcionar, mas desviar o olhar e ficar de costas para a criança naquele momento é o melhor que tem a fazer. Porque se você der atenção para a criança nesta hora, vai aumentar a birra, na verdade, e você vai precisar acabar cedendo, que é uma coisa que não pode acontecer. Porque aí você reforça que toda vez que a criança quiser alguma coisa, ela vai fazer a birra. Então, você pode, depois que a criança se acalmar, conversar com a criança, explicar para ela, olha, eu compreendo que você esteja se sentindo frustrado, que você queira uma coisa que não pode ter agora, mas esse comportamento que você teve agora, de birra, de se jogar no chão, de gritar, espernear, não é legal. Então, da próxima vez a gente conversa e a gente tenta achar uma solução melhor do que essa de se jogar no chão, tá? Mas dar atenção nesse momento é pior, e ceder também, falar, não, filho, você quer esse chocolate agora antes do almoço? Então toma, para de gritar. Também não é legal, porque toda vez você vai precisar atender e vai aumentar a frequência das birras. A gente pode dizer assim, que tem algumas frases que a gente pode utilizar que nesse momento? Não sei, alguma coisa que a gente possa... Tem que falar de forma firme também, aquela coisa de uma forma direta, né? Para tentar solucionar isso. Sim, eu acho que o adequado no momento é você falar não de forma firme e você falar para a criança parar de ter aquele comportamento. Então a palavra pare, quando você fala nesse sentido, a criança corresponde, porque é como se você estivesse dando uma ordem, tá? Então você fala pare, de maneira firme, mas nunca agressiva, nunca brigando, nunca batendo, porque isso vai aumentar a birra em vez de diminuir. E aí você pode parar e pode retirar ela do lugar que ela tá, por exemplo, se ela estiver no meio de um shopping, estiver deitada lá no chão. Você fala para ela, pare, mas você não vai ficar, não faça isso, por favor, estou te pedindo, estou ficando triste, coisas que a gente geralmente fala que não funcionam. Então você só dá uma ordem de parar e aí você retira a criança do ambiente. Entendi. Não, tá ótimo. Eu queria fazer uma pergunta que eu sempre escuto na minha casa e eu escuto também de amigas, né? A criança se transforma quando tá com a mãe. Na casa da avó estava tudo bem, na escola estava tudo bem. A mãe chegou, a criança se transformou. Eu também escuto isso na minha casa, tá, gente? Eu tenho 28 anos e meu marido fala a mesma coisa. Estava tudo bem, você chegou. Por que acontece isso? Não, na verdade acontece isso porque a criança entende a mãe como uma figura de vínculo muito importante que vai suportar muitas coisas. Então, às vezes ela está lá representando um papel social, por exemplo, na escola, mas está triste. Então, quando a mãe chega, é a hora dela chorar. Então, na verdade, a mãe geralmente é a figura de vínculo principal. E aí a criança se sente à vontade, se sente confortável e sente que algumas coisas a mãe suporta e outras coisas as outras pessoas não suportam aquele mesmo comportamento. Então, é verdade, criança muda mesmo. Entendi. Não, tá ótimo. Eu queria também falar sobre
já que a gente está falando de casa, né? Queria falar sobre as brigas entre irmãos, né? Briga entre irmãos a gente sempre ouve, né? Mas existe alguma coisa que pode ser feita para a gente evitar esse tipo de conflito dentro de casa? Porque às vezes a mãe fica o tempo todo fora, né? Geralmente hoje as mães trabalham fora, né? E aí ficam aquele período só da noite, do jantar, tem que fazer o jantar, né? Tem que cuidar dos afazeres da casa, né? E como lidar também com esse conflito, da briga entre os irmãos? O que tem acontecido muito é que como agora os pais trabalham fora e ficam pouco tempo com os filhos, há uma disputa de atenção, né? Quando os pais chegam, os dois irmãos querem lá, dois ou mais irmãos querem a atenção da mesma pessoa. Então, na verdade, a gente precisa criar para a criança que a outra criança que está ali com ela na casa é um parceiro e não é alguém que está disputando nada com ela. Então, cada um tem que ser o seu espaço, se possível ter o seu tempo com a mãe, sozinho. É legal, porque aí diminui a frequência deles tentarem receber atenção sozinhos. E um pode ser cooperador do outro. Então é legal, olha, vocês têm uma tarefa, façam juntos. Então vão lá, sua irmã mais velha vai te ajudar, você tem uma filha mais velha, por exemplo. Sua irmã mais velha vai te ajudar nessa sua tarefa. E aí eles viram parceiros ao invés de virarem inimigos. Porque o que a gente quer é que eles tenham um vínculo fraternal adequado para que isso se estenda na vida adulta. Porque irmãos são extremamente importantes. Agora tem muitas famílias de filhos únicos, né? Mas quem tem o benefício de ter o irmão tem que ter nele uma figura de apoio, porque depois os pais passam e quem ficam são esses irmãos. Entendi. Tem uma perguntinha aqui, eu vou abrir. A Bruna Sobrinho de Moraes tem, o que fazer quando o filho está acostumado a dormir contigo? Sabemos que é gostoso, acolhedor para a criança, mas no meu caso, o Enzo não quer dormir no quarto dele, de maneira alguma. E ele está com 10 anos. Nossa, Enzo, tá enorme. que a gente ainda na cama? Dar de ajuda para Bruna? Ô Bruna, o ideal é que a criança, quando ela chegue na casa, logo de novinha, ela já vá acostumando a ter o seu próprio ambiente, tá? O que acontece é que algumas crianças criam esse hábito de dormir com os pais e isso acaba sendo uma necessidade até às vezes fisiológica, por exemplo, de sentir a temperatura do corpo da mãe, de sentir a presença para ele se sentir seguro. Então eu sempre falo, eu uso isso muito no consultório, assim, de criar um outro ambiente, que é o ambiente da criança, o quarto da criança, que ele se sinta seguro, que seja confortável, que seja adequado. E aí, no início, você vai até o quarto da criança, ele deita na cama dele, você senta ao lado, e aí você fica um período com ele até que ele entre num período de sono. Quando ele estiver dormindo, você se retira e vai para o seu quarto. Você fazendo isso algumas vezes e reforçando no dia seguinte, parabéns, você conseguiu dormir sozinho, foi super legal. A criança vai ter a tendência de querer repetir essa experiência porque ela já dormiu uma vez e ficou tudo bem, tá? Então cria um ambiente seguro, acolhedor para a criança e aí depois você se retira do quarto de maneira para sempre. E aí você dorme na sua cama. Entendi, não, tá ótimo. Então, gente, você que está assistindo aí o programa, faça como a Bruna, pode mandar aqui uma perguntinha que eu repasso aqui para nossa convidada, tá bom? E eu queria também é uma coisa que eu escuto às vezes de algumas mães, algumas amigas, né? Eu sei que a gente está em março já, mas tem algumas crianças que não se adaptaram ainda na escola, né? Às vezes mudou a professora. Não, ele quer a professora do ano passado, né? As crianças menores, né? Sim. Ou aquela coisa de mudou de sala, não quer saber de entrar na escola, já chega na escola chorando, né? O que os pais podem fazer? De que forma que eles podem ajudar os filhos a terem confiança, né? Nessa professora nova, nessa escola nova, neste momento de aprendizado? Bom, mudança é sempre um momento que é gerador de ansiedade para crianças e adultos. Mas a gente tem que entender a mudança como uma curva, né? Então você está adaptado a uma situação que é a turminha anterior, a professora anterior. E aí você tem que passar para uma outra situação, se desadaptar da primeira e se readaptar para essa segunda situação. Então isso demora um tempinho mesmo e gera ansiedade. O que eu sempre falo é para os pais irem até a escola, pedirem ajuda, se integrarem às escolas, para que eles possam ter na escola alguém para ajudá-los a fazer essa mediação e que em casa eles estejam confortáveis com a escola também, porque os pais têm que estar confortáveis para deixar os seus filhos. Então o ideal é que vocês tenham segurança suficiente para quando chegar na porta da escola, você dar um abraço no seu filho, falar, filho,
venho te buscar mais tarde, quando terminar a aula, fique tranquilo, aqui tem a pessoa tal, que é a sua figura de vínculo importante na escola, então que é a sua professora, ou que é a pessoa que pega ele lá na frente, na hora da entrada, e você pode contar com ele, ele representa a mamãe aqui na escola, tá? Mãe ou papai. E aí, colher os feedbacks da escola. Não é legal a gente tirar a criança da escola, porque é um período ruim, difícil, e a tendência é que os pais fiquem com dó da criança e queiram retirá-la da escola. Mas ela precisa passar por isso, superar essa dificuldade, e aí dia a dia ela entendendo que aquela escola, aquele lugar que ela está, é um ambiente seguro, que ela pode estar ali e contar com alguém se precisar, tá? Tem algumas técnicas que a gente usa principalmente com as crianças menores, por exemplo, um objeto transicional, você levar uma foto da sua família para a escola na sua mochila. E que aí numa hora de angústia ela pode retirar, olhar e pensar, tá tudo bem, logo eu vou estar com a minha família. E aí nesse momento posterior à escola você tem que estar presente com a criança, feliz de estar ali com ela, dando bastante atenção para que tenha um tempo com a família e tenha esse período da escola que seja suportável para a criança. Mas é uma fase que passa, é só aguardar um pouquinho. É uma adaptação, É uma né? adaptação. Não, tá ótimo. E aqui tem uma pergunta da Gisele também. Ela está dizendo assim: quais as explicações para os bem-intencionados pais de agora estarem cedendo em grande medida aos caprichos dos filhos, uma vez que na maioria das vezes são eles quem ditam as regras da casa e a agenda dos pais de acordo com os compromissos e interesses deles? São os famosos reizinhos, né? São os famosos centros da casa, né? Isso, conta pra gente. Eu penso um pouco que a gente teve uma mudança na sociedade, que a mãe saiu de casa para o trabalho e o pai também, e que aí a criança, quando está em casa, precisa sempre ser o centro das atenções. Eu acho que tem um limite para tudo. Acho que a gente pode sim, alguns programas fazer em função da criança e outros programas não, fazer com que a criança nos acompanhe para esse tipo de outros tipos de atividade que a gente queira fazer. Porque o que acontece é que se você cria uma criança com esse preceito de que ela vai ser sempre atendida, vai ser sempre o centro das atenções, na vida real, quando ela ficar adolescente e adulta, isso não vai acontecer. E aí ela não vai saber lidar com essa frustração. Então a sociedade não aguenta tirania. Então a gente não vai conseguir criar crianças tiranas que vão ser depois aceitas na sociedade. Então a gente precisa explicar que tem hora, que tem desejos que podem ser atendidos e desejos que não. Então a frustração, ela é importante, é ruim, por isso que a gente cede muito. Porque a gente não quer ver a criança frustrada, a gente quer evitar a tristeza do nosso filho, ainda mais porque a gente não está em casa. Então, quando a gente está em casa, ficar cedendo, é reforçar para a criança que ela vai ser assim para o resto da vida. O centro das atenções, isso não vai acontecer. Então, a gente tem que criar crianças fortes, que saibam lidar com frustração, que saibam receber um não, que saibam solucionar problemas. E do jeito que a sociedade está agora, se a gente não mudar, a gente vai ter crianças, adultos, adolescentes que não sabem lidar com a frustração. Primeiro não, você não passou na entrevista de emprego, vai desencadear uma doença mental, entendeu? Eu vou ficar deprimido porque eu recebi um não numa entrevista de emprego, e isso não é saudável. Por isso que é importante desde pequenininho, né? Para ser um adulto mais bem resolvido, né? Isso, desde bem cedo. Não, tá ótimo. E uma outra coisa também que em relação às crianças, que eu até me preocupo muito, assim, eu fico às vezes até chateada quando eu leio, né, matérias, que as crianças, a gente sabe que as crianças têm manias, né, mas tem às vezes essa característica também pode estar ligada ao transtorno obsessivo compulsivo, né, Sim. que é o toque. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso, né, o que é o toque na infância. Tá. É importante saber que nem toda mania é toque, tá? Tem crianças mais novas, por exemplo, dos 2 aos 5 anos, elas têm manias, por exemplo, dormir segurando a orelha, ou dormir segurando um paninho, ou dormir passando a mão no cabelo da mãe. Isso é uma mania da idade da criança. As crianças um pouquinho mais velhas, tipo 4, 5 anos, elas têm mania de ficar assistindo repetidamente o mesmo filme, por exemplo. Tá? Isso não é toque, isso é da fase de desenvolvimento. Torna-se toque, a gente faz o diagnóstico de toque atendendo a alguns critérios. Então tem que ter um tempo de persistência dos sintomas,
E além do tempo de persistência, tem que ser... O TOC, na verdade, é o transtorno obsessivo compulsivo, que ele tem uma obsessão, uma ideia, que ela é um pensamento intrusivo, que não sai da cabeça, que a criança fica sofrendo com aquilo. E aí ela tem um comportamento, que a gente chama obsessivo compulsivo, então a compulsão é o comportamento, tem um comportamento para diminuir esse sofrimento. Então tem criança, por exemplo, que não toma no copo de outra criança água. Pode ser uma mania ou pode ser TOC, pode ser um sintoma de TOC, porque aí, se eu tomar no mesmo copo da outra criança, eu tenho medo de ficar contaminada com alguma doença. E aí, por isso, eu vou lá e vou tomar banho 1000 vezes, vou enxaguar a boca 1000 vezes, vou lavar a mão 1000 vezes. Então, tem vários tipos. Os mais comuns na infância, que ficam pensamentos intrusivos, com comportamentos seguidos para aliviar essa ansiedade, esse prejuízo, esse sofrimento que traz, é esse de contaminação, tem de simetria, de você ficar organizando tudo certinho. E aí não é só uma coisa de organização, a criança sofre se você retirar, por exemplo, o objeto e deixar ele torto. Tem uma série, né? Tem de conteúdos sexuais, por exemplo, a criança que olha você e uma outra criança e fala, nossa, eu coloquei a mão no bumbum dessa outra criança. E na verdade isso não aconteceu, mas só de encostar na outra criança ela tem um conteúdo sexual que fica ali invadindo o pensamento dela o tempo todo. Então esses tipos de casos que trazem prejuízo significativo, eles precisam ser avaliados por um psiquiatra infantil e precisam ser levados à terapia cognitivo-comportamental para que a gente crie estratégias para eles lidarem com a doença. Mas nem tudo que é mania é TOC. Mas já é um alerta para observar e levar no especialista para avaliar. Tá ótimo. Eu quero também saber que hoje muitos pais, né, trabalham fora e as crianças ficam um período integral na escola, né, ou ficam às vezes com uma babá, com uma avó, né, e aí tem a culpa, a bendita da culpa. Como que esses pais podem lidar com isso, né, com essa culpa, de também não ficar cedendo, transformar a criança nos reizinhos, né? O que você pode contar para esses pais? O meu filho, Pedro Luiz, tem 8 anos, fica a tempo integral na escola. O que importa na realidade não é o tempo, a quantidade de tempo que você passa com seu filho, sim a qualidade de tempo. Então, quando a gente está com o nosso filho, a gente tem que estar para ele à medida que for possível. Então, vamos almoçar juntos, vamos fazer um passeio, vamos ter uma conversa. Isso são situações, você criar situações que o tempo que você fique com ele, ainda que curto, seja um tempo de qualidade, tá? Não dá pra ficar com a criança e ficar no celular, ou então ficar com a criança e ficar trabalhando em casa, porque acontece muito, né? Já trabalha durante a semana toda, final de semana também levar trabalho pra casa. Então você precisa ter um tempo de qualidade com aquela criança. Aí você fica sem culpa, porque você fez o principal, que é ter um vínculo de qualidade com o seu filho, ter um momento, deixar ele seguro de que ele pode recorrer a você. Né? Isso, eu faço sempre sábado e domingo, filho, sábado é dia mãe e filho, então a gente fica juntos, que passeio nós vamos fazer, que atenda a nós dois. Também não é pra ceder, falar, olha, vamos assistir só desenho infantil o dia inteiro, ou vou ficar só jogando no celular, você fica aqui do meu lado me assistindo. Não é pra ceder esse tipo, é pra ter realmente uma interação entre a criança e a mãe. Vamos fazer um passeio de bicicleta, ou então vamos no clube, vamos na piscina, mas você esteja ali presente, de cabeça presente, de corpo presente, para estar com seu filho, para que aquele momento seja depois uma memória que ele tenha de você tendo um tempo de qualidade com ele. Então não se incomodar com a quantidade de tempo, mas sim com a qualidade do tempo. Entendi. E aí eu também quero conversar sobre a alimentação. Tem criança que não quer comer nada, ou só quer comer carne, ou só quer comer arroz, ou só quer comer macarrão, não quer legumes, não aceita, às vezes, experimentar, né, um alimento diferente, né? E como que a gente pode fazer para inserir essa criança, ter, né, uma alimentação bacana e ter e ser um adulto que se alimente bem, né? Que tenha uma relação bonita, bacana com a comida, né? Conta pra gente. É importante que desde cedo a gente apresente variedades de alimentos, porque desde quando a pediatra liberar, olha, tá na hora da alimentação sólida, você já apresente vários tipos de legumes, de frutas, porque isso vai desenvolvendo o paladar para que depois ela aceite aquele alimento de maneira melhor. Então isso é um treino que vem desde quando é bem novinho. Mesmo assim, tem crianças que têm restrições. É legal sempre ter um acompanhamento de uma nutricionista quando for um caso que a criança está muito abaixo ou muito acima do peso. Porque às vezes tem a restrição, por exemplo, de nutrição, que só come macarrão. Então a criança está gordinha, mas a nutrição não está adequada.
E então é legal se você puder levar seu filho para uma avaliação com um nutricionista, com uma endocrinologista. Mas, de qualquer forma, é legal que a criança faça uma interação saudável com a comida, que esse não seja um momento ruim. Porque o que acontece é que a gente acaba se desesperando porque a criança não se alimenta, não se alimenta, não se alimenta. Então a gente briga com ela, vai comer! Agora, esse tipo de coisa não funciona, tá? E a chance da criança comer é bem menor. Entendi. Então o legal é que você consiga introduzir a criança para ela ficar lá na cozinha com você preparando as refeições, se possível, para que ela experimente maior quantidade de alimento numa brincadeira, por exemplo. Eu faço muito com os meus pacientes, eu coloco em potes plásticos coloridos, alimentos diferentes, e aí eu brinco que a criança tem que fechar o olho e experimentar aquele alimento e me falar que alimento que é. Então, às vezes eu coloco lá um kiwi. A maioria das crianças não come kiwi, nunca comeu, mas na hora da brincadeira come, e aquilo vira uma coisa normal, natural, e ela vai comer muito mais tranquilamente se você estivesse forçando a criança a experimentar o alimento. Tá? Então, levar como uma forma de brincadeira. Não adianta forçar se a criança não quiser comer, porque tem pais que forçam até induzir vômito. Então, isso não é legal. Quanto menos traumático, a alimentação tem que ser uma coisa gostosa, que a gente sinta vontade de comer, que a gente coma quando a gente tem fome, não o tempo todo. Então, a gente tem que criar com a criança algumas regras. Tem que fazer as refeições nos horários certos, porque aí o organismo vai se adaptar. Tem que experimentar alguns tipos de alimento, mesmo que resista no começo. E se experimentou e foi legal, é legal a mãe e o pai, os responsáveis, reforçarem, falando, tá bom, que legal, parabéns, você conseguiu, você se esforçou, pelo menos, o esforço vale mais, né? E aí isso vai virando uma coisa natural e gostosa, sadia para a criança. Entendi. Tá? E os pais têm que serem exemplos também, né? Com certeza. Tem que comer bem, porque senão a criança não vai comer, com certeza. Né? O adulto é o modelo da criança. Então, por exemplo, não adianta falar, não faz birra. Se você tem um problema, com a criança você vai lá e bate porta. A criança vai aprender perfeitamente, vai fazer igualzinho, vai bater porta quando tiver um problema. A alimentação é a mesma coisa. Se você tiver uma alimentação saudável, tiver hábitos saudáveis, seu filho vai conhecer aquele alimento como algo que é uma memória afetiva até. Olha, minha mãe comia isso, meu pai comia brócolis, que legal, também vou comer brócolis com ele, tá? Então fica melhor se você tiver um modelo, se você tiver o exemplo, e fica melhor se for uma coisa mais natural, mais saudável, do que se for uma coisa forçada. Entendi. Uma outra coisa também, né, que tem preocupado muito os pais, questão da tecnologia, né? Tem algumas crianças aí viciadas, como os pais também ficam viciados, né, no computador, que ficam às vezes trabalhando em casa, e as crianças também, né, querem ficar com o celular na mão, né? E aí, o que a gente pode também dizer para esses pais, né? Como que a gente pode orientar também essas crianças, né? Porque é perigoso, hoje a internet está perigosa, né? Não é qualquer conteúdo que eles podem assistir, né? Como que a gente pode dosar? Eu acho que também é positivo, né? Tem o positivo e o negativo, né? Eu acho que atualmente não dá para viver sem ter algum tipo de tecnologia. É muito difícil você ficar isento de qualquer tecnologia. Se não tivesse tecnologia, a gente não teria esse canal, por exemplo. E aí, dá para permitir, com restrições, que a criança utilize os recursos tecnológicos. Às vezes, algumas escolas particulares aqui de Rio Preto até pedem para ter, vamos ter um grupo de WhatsApp para a gente trocar ideias e tal. Então, assim, tem usos benéficos, mas isso tem que ser limitado em tempo, porque o tempo que a criança passa, os estímulos visuais, os estímulos auditivos de um celular, por exemplo, afetam o sistema neurológico, tá? O sistema nervoso central. Então, como a criança ainda está em formação, é legal que ela tenha uma restrição de tempo para utilizar isso, para que isso não traga um dano posteriormente. Então, antes de dormir, por exemplo, não é legal ficar na tecnologia, seja computador ou seja celular, porque isso vai dificultar o sono da criança e ela vai ter uma qualidade de sono pior, tá? Então, o que eu falo? 2 horas antes de dormir, retire esse estímulo. O quanto você vai deixar o seu filho ficar com o celular, por exemplo, isso vai variar de qual a idade que ele tem, do quanto você está lá presente, mas se você sugerir para a criança que ela faça atividades fora do celular, porque o que acontece muito é que a gente às vezes está atarefado e aí fica sendo uma facilidade, a criança tá com o celular porque aí ela tá ali quietinha assistindo um vídeo no YouTube, alguma coisa assim, e a gente pode fazer nossos afazeres. Então, se você sugerir, vamos andar de bicicleta agora, ou vamos na piscina, poucas crianças resistem para ficar no celular. Pelo menos por um período,
quando a gente cria, então, vamos fazer uma atividade física. Crianças, vamos jogar futebol em vez de ficar no celular? É uma interação mais saudável, vocês também vão estar juntas, porque tem essa questão da necessidade da tecnologia, até porque a gente não tem muito mais essa coisa de brincar na rua, de ir na casa do vizinho, então a gente acaba... Essa liberdade, né? Isso, utilizando o meio tecnológico até para ser um aparato social, né, da criança, para ela usar, para ela interagir com as outras crianças da mesma idade e tal. Então eu não acho que seja uma coisa de restringir totalmente, mas acho que tem que ser uma situação que seja saudável, que ela não esteja no quarto, trancada, sozinha, se privando das relações familiares, por exemplo, para estar no celular. Ou que ela não fique o tempo todo só no celular, que ela faça outras atividades ao ar livre ou de esporte, para que ela se sinta bem também, porque isso também é importante. Entendi. Eu acho que queria também que você desse algumas dicas de como que os pais podem ter essa qualidade de vida, né, essa qualidade de tempo juntos. Por exemplo, pode no final de semana, o que ele pode fazer com o seu filho? Ir ao teatro, ir ao cinema, ir no bosque, no parque ecológico. O que pode fazer? O que eles podem fazer? Qualquer um passeio, pode ser um passeio simples ou viajar, né? Mas o que pode ser feito, os pais e filhos, para ter esse tempo também? Onde que vai deixar mesmo o celular de lado, vai deixar o trabalho e ter essa qualidade de tempo, né, juntos. Aqui em Rio Preto tem essas alternativas que nem todas as cidades têm, mas tem o parque ecológico, tem o bosque, clubes na cidade toda tem. É verdade, vários clubes, né? Tem os shoppings, que são passeios que são adequados para pais e filhos, tem cinema, tem teatro de vez em quando na cidade, mas tem, então... Eu costumo levar o Pedro, por exemplo, aos domingos no Sesc, que tem peça teatral. É verdade, é gratuito, infantil, gente? É gratuito. A gente sempre dá matéria no nosso caderno Videarte, a gente sempre fala sobre esses eventos culturais. Então tem coisas para fazer, mas podem ser coisas bem mais simples. Por exemplo, se você estiver na sua casa brincando de Lego com seu filho, vai ser excelente para ele. Pode ser em casa também. Pode ser em casa. Não tem necessidade só de ficar fazendo passeio, Não, né? não. Pode ser tomar um sorvete, por exemplo. Pode ser vocês cozinharem juntos. Fazer um bolo, uma panqueca. Exatamente. Qualquer situação que você esteja interagindo de fato, conversando, ouvindo principalmente seu filho. Porque nessa hora da brincadeira, por exemplo, se você sentar para brincar com o seu filho, isso a gente usa, até uma técnica que a gente usa no consultório de simulação. Então, eu tenho lá os homenzinhos e as bonecas, e aí a gente está lá brincando, interagindo, você vai criando regras sociais e vai escutando o que está acontecendo na vida do seu filho também. Então, olha, eu estou lá brincando, essa minha boneca é professora, esse seu boneco é o aluno. Como é que eles estão? Ele gosta dela? Como é que eu faço para começar a chamar um amiguinho para brincar, por exemplo? Aí você pega o bonequinho e faz de personagem. A criança, no meio da brincadeira, vai entendendo como que são os comportamentos sociais que ela deve ter. Tá? E os passeios, assim, por exemplo, sessão cinema, pode ser no cinema de verdade, mas pode ser em casa, você colocar um filme e fazer uma pipoca já está ótimo. A criança não vai dar tanta importância para bens materiais, você não precisa ir num resort para ela estar feliz, você pode fazer um passeio ao bosque que é gratuito também e que ela vai estar super feliz, entendeu? Não precisa ter financeiramente super... tem, lógico, passeios que são super legais com criança, mas que são bastante caros. Então, nem todo mundo consegue ir. Mas tem passeios que são muito legais de fazer, que dá pra fazer tranquilamente. Não tem que esperar as férias de janeiro pra ir pra Disney. Não, de jeito nenhum. A criança não precisa ir pra Disney. Meu filho foi pra Disney e odiou, gente. E foi uma viagem ganhada. Foi um trauma, foi super cansativo. Ele não precisa disso. Ele queria estar comigo, ele podia estar no quintal da minha casa comigo, que ele estaria mais feliz. Tá? Então não importa, financeiramente isso é para os adultos. Para as crianças, elas não se incomodam com isso, elas vão estar incomodadas com a interação, com quem está de companhia e vão estar interessadas se aquilo está agradável para ela fazer ou não. Entendi. Tá ótimo. Nós vamos ter que encerrar o nosso programa, tá uma delícia, a gente poderia conversar aqui por maior tempão, porque tem muita coisa, né? O universo infantil, ele é rico. Né, tem muita informação, tanto que nós criamos um programa, né, que vai ser quinzenal, então toda semana, quinzenalmente, a gente vai trazer um especialista aqui para falar mais sobre esse universo. Então, Adriana, muito obrigada por ter vindo compartilhar isso com a gente. Obrigada, né? Espero vir mais vezes. E quer deixar um recado, né, para os nossos internautas, para os pais, ou até para os filhos que estão assistindo também, né? O que você pode deixar aí de recadinho para o pessoal?
O importante é vínculo afetivo, gente. Não tem nada que seja mais importante que isso na vida. O importante é você ter pessoas ao seu redor e que as crianças tenham isso, que vão dar suporte se você precisar. A criança precisa de mediação. Não dá para deixar a criança sem supervisão no celular, não dá para deixar a criança sozinha no quarto muito tempo. E se estiver acontecendo, a criança estiver dando algum sinal, tem uma mudança de comportamento, está agressiva demais, birras muito frequentes, está triste, procura um especialista para avaliar, tá? O psicólogo é um especialista infantil que pode olhar para o seu filho. A gente tem escalas, tem avaliações, tem critérios para avaliar se isso está dentro da normalidade ou não, e se não tiver, para poder ajudar. Tá ótimo. Então tá bom, gente, muito obrigada. Obrigada aos internautas que estiveram aqui com a gente, que curtiram aqui, mandaram as perguntas. E até daqui 15 dias. Estarei aqui de novo. Obrigadão, até mais. Obrigada.